Sabe aquela cena clássica de filme mesmo, quando alguém é pego no pulo com a boca na botija? Pois é, essa situação tem um nome e todo um processo bem rigoroso na nossa lei. É a prisão em flagrante. Bora desvendar o que acontece de verdade a partir desse exato momento. O que começa ali, na rua, com uma ação super imediata, na verdade, dá o start para uma série de etapas legais, todas muito bem definidas. E olha só, esse processo está sempre evoluindo. Hoje em dia, ele pode chegar até numa análise de DNA. Vamos acompanhar essa jornada passo a passo para entender tudo direitinho. Bom, para começar, a gente precisa entender o que a lei quer dizer com ser pego em flagrante. Afinal, qual é a base legal para uma ação que é tão drástica, né? O termo flagrante delito vem lá do latim e significa, ao pé da letra, um crime em chamas. A ideia é essa mesma, algo que está acontecendo agora, que está pegando fogo, visível e evidente para todo mundo. É aquela situação tão clara, mas tão clara, que a lei permite uma ação imediata, sem precisar de um mandado do juiz antes. E aqui tem um ponto bem interessante, que vem do artigo 301 do Código de Processo Penal. Para qualquer cidadão, prender alguém em flagrante é uma possibilidade, uma escolha. É o que a gente chama de flagrante facultativo. Agora, para as autoridades policiais e seus agentes, a história é outra. Não é uma escolha, é um dever. É o flagrante obrigatório. Mas, você pega em flagrante, não é uma coisa só, um cenário único. A lei, na verdade, reconhece diferentes situações que se encaixam nessa definição. Vamos dar uma olhada em quais são elas? Primeiro, o mais famoso de todos, o flagrante próprio. Esse é o clássico dos clássicos, o verdadeiro pego no pulo. É quando a pessoa é encontrada no meio do crime ou logo depois de terminar, ali na cena do crime. Não tem nem o que discutir. Depois, a gente tem o flagrante impróprio. Aqui, o ponto principal é a perseguição. Ela tem que começar logo depois do delito e não pode parar. Pensa assim, mesmo que a pessoa seja capturada horas depois, a quilômetros de distância, se a perseguição foi contínua, sem interrupção, o flagrante continua valendo. E tem também o flagrante presumido. Nesse caso, não teve uma perseguição direta, mas o indivíduo é achado, pouco tempo depois do crime, com objetos, armas ou qualquer coisa que conecte ele diretamente ao delito. É a posse desses itens que cria uma presunção muito forte de que foi ele o autor. E aqui, a lei desenha uma linha muito clara entre o que pode e o que não pode. O flagrante esperado é quando a polícia já tem uma informação, sabe que um crime vai rolar e fica de prontidão para agir na hora certa, mas sem interferir. Isso é totalmente legal. Já o flagrante preparado é o contrário. É quando a polícia induz, provoca, arma uma situação para alguém cometer um crime só para poder prender. Isso é completamente ilegal, como diz a súmula 145 do STF. Ok, a prisão foi feita. Agora, a ação sai da rua e entra na delegacia. É nesse momento que o ato vira papel, que tudo é formalizado e a parte, digamos, burocrática da lei começa a rodar. Lá na delegacia, o delegado vai lavrar o auto de prisão em flagrante, o famoso APF. E esse documento tem uma ordem certinha para ser válido. Primeiro se ouve quem prendeu, depois as testemunhas e, por último, o acusado é interrogado. E, claro, ele sempre tem o direito de ficar em silêncio. Isso é sagrado. A partir do momento da prisão, um relógio começa a correr. E ele não perdoa. São 24 horas. Esse é o prazo máximo para que uma série de comunicações e procedimentos obrigatórios aconteçam. O tempo é crucial. Dentro dessas 24 horas, o auto de prisão tem que ser enviado para o juiz e para o Ministério Público. A família do preso ou alguém que ele indicar precisa ser avisada. E, muito importante, o próprio detido recebe a nota de culpa, que é um documento explicando tintim por que ele foi preso. Tudo isso é para garantir a transparência e os direitos de todo mundo. Depois que tudo é formalizado na delegacia, a prisão vai para a análise do Poder Judiciário. O caso vai parar na mesa de um juiz que, numa audiência de custódia, vai tomar uma decisão super importante sobre o futuro imediato da pessoa que foi detida. E nessa audiência, o juiz tem basicamente 3 caminhos, de acordo com o artigo 310. Primeiro, se ele notar qualquer ilegalidade na prisão, ele tem que relaxar a prisão, ou seja, anular tudo e soltar a pessoa. Segundo, se a prisão foi legal e existem motivos para a pessoa continuar presa, ele pode converter o flagrante em prisão preventiva. E o terceiro caminho, se não houver motivo para manter a prisão, ele concede a liberdade provisória. E agora a gente chega na parte mais recente e talvez a que gere mais discussão em todo esse processo.
Uma inovação na lei adicionou uma nova etapa, que leva a investigação para um nível, digamos, molecular: a criação do perfil genético. Pois é, a Lei 15.272, de 2025, trouxe o artigo 310-A e ele muda o jogo. Agora, em certos casos de prisão em flagrante, a polícia ou o Ministério Público podem pedir para o juiz a coleta de material biológico, ou seja, de DNA, da pessoa presa, para criar e armazenar um perfil genético dela. Mas calma, é importante dizer, isso não vale para qualquer crime de jeito nenhum. A lei é bem específica e foca nos delitos mais graves. A gente está falando de crimes com violência ou grave ameaça, crimes sexuais, crimes de organizações criminosas armadas e os chamados crimes hediondos. E todo o procedimento para essa coleta é super bem definido. Começa com um pedido oficial para o juiz. A coleta em si tem que acontecer de preferência na própria audiência de custódia ou no máximo em 10 dias. E para garantir que a prova seja válida, ela tem que ser feita por um profissional treinado, seguindo à risca todos os procedimentos da chamada cadeia de custódia. E essa nova etapa deixa a gente com uma questão fundamental no ar, né? A criação de bancos de dados genéticos é, sem dúvida, uma ferramenta poderosíssima para solucionar crimes e aumentar a segurança. Mas, ao mesmo tempo, faz a gente se perguntar: onde fica o limite? Até onde o Estado pode ir na coleta de dados tão íntimos e pessoais? É esse o debate que vai moldar o futuro da investigação criminal no Brasil.